Bom dia. Cafezinho para começar o dia, né? Bom, primeira coisa. Hoje, 13 de junho, finaliza as inscrições para o concurso da Polícia Federal às 18 horas. Eu quase tinha me esquecido, mas eu finalizei ontem a minha inscrição. Mas eu tinha prometido para vocês que eu ia vir aqui para falar dos meus simulados e é isso que eu vou comentar agora. Vou até abrir aqui. Eu fiz 2 simulados nos 2 domingos e eu fiz as marcações no que eu sabia, no que eu tinha dúvida e no que eu não tinha nem entendido. Eu vi quantos erros e quantos acertos. Já para dizer, no primeiro eu não fiz dessa forma, eu fiz só o que eu sabia e o que eu não sabia, e os que eu estava em dúvida eu marquei como alguns sabendo, alguns como não sabendo. Então esse ali não vai ter o que eu estava em dúvida, mas no segundo vai ter. No primeiro simulado eu respondi 96 questões das 120, ficou 24 em brancas. Do que eu sabia, eu marquei 53 e dessas 53 eu tive 37 acertos e 16 erros. Então algumas coisas que eu estava pensando que não é bem o que eu estava pensando. Das dúvidas, como eu disse, não tem nenhuma. E do que eu não sabia que eu marquei, foram 43 no total e acertei 24 e tive 19 erros. Contabilizando tudo ali, eu fechei com 61 acertos, tanto no que eu sabia quanto eu não sabia, e 35 erros. Uma nota líquida de 26 pontos. É muito baixa. Isso é um fato. Está bem baixa na minha nota. Se eu for calcular ali pelo que eu sabia apenas, eu teria 37 acertos, mas com os 16 erros daria ali 21 acertos no total. Seria basicamente quase que a mesma pontuação líquida do todo. Então esse primeiro simulado eu não fui muito bem não, fui razoavelmente mal. 26 pontos líquidos é pouco para uma prova dessas, que como no edital diz, para ser aprovado tem que ser no mínimo 48 pontos. Então é baixo. E a nota de corte normalmente vem mais alta, 70, 80 pontos, e eu preciso dar uma boa melhorada. Dessas questões que eu acertei, a maioria foi em informática. Eu fui muito melhor na parte da informática do que nas demais. Português eu fui meio mal, não tive muitas pontuações. Eu não notei quantas de cada um eu fiz, mas eu lembro de cada. Eu deixei estatística em branco, porque eu não consegui fazer as questões, também não estudei muito sobre, e algumas de RLM também. Eu respondi algumas, mas nem todas. Os direitos constitucional eu acertei as questões que tinha, administrativo também consegui acertar. Teve alguns outros ali de penal, de outros ali que eu não fui muito bem, porque eu não vi o conteúdo ainda, e fui pelo meu embasamento, que eu marquei nas que eu não sabia, basicamente. Então, mais ou menos no meu primeiro simulado foi isso, 26 pontos líquidos, total de 96 questões respondidas e 24 em branco. Agora eu vou pegar o meu segundo simulado, que tecnicamente a gente teria que melhorar no segundo, mas aqui eu separei em que eu sabia, que eu tinha dúvida e que eu não sabia. As que eu sabia eu marquei 16, bem menos do que a anterior, porque na anterior as que estavam em dúvida eu ainda marquei como sabendo ou não sabendo, e eu acertei 11 dessas 16, errei 5. Nas de dúvida marquei 31 e dessas acertei 19 e errei 12, uma quantidade que quase que 50%. E nas que eu não sabia, eu marquei 43, onde acertei 25 e errei 18. No total, respondi 90 questões,
menos do que a primeira e deixei 30 em branco. O total de acerto foi 55 pontos e eu tive a mesma quantidade de erros, 35. Fechei num valor líquido de 20 pontos, menos que o primeiro simulado. Então eu vi que preciso focar um pouco mais nessa parte do simulado. Na informática, novamente, eu fui melhor nessa segunda prova. A maioria dos acertos foi na de informática. Português eu não fui bem. Contabilidade também não fui tão bem não, porque teve alguns conteúdos que eu ainda não peguei não estudei, não vi ainda o todo. Então eu errei algumas questões. Estatística novamente e fiz mais de RLM. Estatística eu deixei em branco a prova. E de direitos, novamente constitucional, fui bem, acertei a parte das questões, mas em demais direitos eu não fiz pontuação porque, como eu falei, eu não estudei direito, não estudei ainda, não estou dando esse foco, estou dando foco nas 3 principais que preciso melhorar. Então agora eu já sei mais ou menos aonde que tá os meus erros. Então esses foram os meus 2 simulados, 26 líquidos no primeiro, 20 no segundo. Quero ver agora nesse domingo, vou fazer mais um e ver quanto que eu vou estar tirando de pontuação. Mas me conta aí, qual a sua pontuação que você está fazendo em seus simulados? Você tem melhor? Provavelmente eu acho que muitos vão estar melhor do que essas minhas pontuações, mas para mim já é um bom caminho, já consigo vislumbrar os pontos de melhoria que eu preciso. Identifiquei já alguns pontos ali, principalmente em contabilidade e português. Informática estou indo bem, perto das demais disciplinas, e os direitos vou manter como eu já venho fazendo. E você, como é que você vem fazendo os seus simulados? E já se inscreveu para o concurso? Terminar hoje às 18 horas de Brasília, então não deixe passar o prazo, porque é uma das grandes oportunidades que está acontecendo nesse ano de 2025. Então bora lá, que quem sabe a gente se encontra no dia da prova.